13 anos depois, o caso Rui Pedro chega a tribunal. O rosto da criança desaparecida em 1998 está de volta aos jornais e com ele a esperança de uma reviravolta na investigação sobre o seu paradeiro. Com este caso chegam também as falhas da investigação de raptos. Outras crianças voltam a ser recordadas, aquelas de que nada se sabe se estão vivas ou mortas. Na maioria, os processos estão há anos arquivados. A investigação de crimes envolvendo menores em Portugal parece estar diferente. Qual é hoje a resposta das autoridades nestes casos? O que mudou na investigação do rapto de menores? É o que vamos procurar saber no programa de hoje. Comigo em estúdio tenho Gonçalo Amaral, ex-coordenador de investigação criminal da Polícia Judiciária, Júlia Machado, psicóloga. Para já vamos recordar 3 crianças, Rui Pedro, Rui Pereira e Cláudia Alexandra, desapareceram há mais de uma década. Maria Jesus Sousa retira de uma pasta 2 fotografias de Cláudia. É assim que a guarda. Cláudia Alexandra Silva e Sousa tinha olhos azuis e 7 anos quando desapareceu. Uma menina que era tão meiga, que não ia para ninguém, nem para o padrinho de batismo ia. E não sei como é que... Ainda se lembra bem ou o tempo apagou muitas memórias? Eu andei em tratamento, porque... mas esquecia-me as coisas que do dia a dia, mas a da filha não. Só ainda me lembro hoje as palavras que ela me disse: mãe, até logo, e nunca mais ouvi. Eu ainda fui com ela atrás dela até ao portão. E só vi até a volta do caminho e nunca mais ouvi. Foi a 13 de maio de 1994. A Carricina, como a chamavam, saiu da escola para ir pedir uns sacos à mãe. Entre a escola e a casa vão cerca de 500 metros. Ela, nessa daí, ela veio a casa ficar uns sacos para o lixo. A empregada mandou vir. A empregada mandou acompanhada por um rapaz. Mas o rapaz ficou aqui a brincar. E ela foi sozinha. Eu disse que não tinha. E ela ainda veio para trás, oh mãe, não me apetece o leite, quando vier ainda o tomo. E deixou o leite chocolatado atrás da televisão. Pousou e foi. À hora do jantar, Cláudia não apareceu. E a empregada disse que ela não chegou à escola. Procuraram aqui? Procuramos tudo, nada. Fomos ao mais sítios onde ela costumava ir, que era na minha irmã, que ia brincar com a prima. Não estava. Uma senhora, que já faleceu também, viu-a passar a correr, mas quando ela viu umas portas a bater, mas já não viu a miúda. Procurar tudo. Andei os escoteiros, Cruz Vermelha, andei a procurar buracos, poços, tudo. Mas eu assim, só salvo a botasse, porque ela tinha medo da água. A história é misteriosa. Maria de Jesus, agora com 50 anos, agarra-se às palavras do antigo padre da freguesia de Oleiros, em Vila Verde, Braga, que dizia que a menina estaria em França. Em tribunal, negou tudo. E a mãe acredita que um dia a miúda, agora mulher, ainda volta. Quando fomos à guarda, foi no outro dia,
disseram que só podia o fazer aos 48 horas. Foi que nessas 48 horas que andou a passar. Depois, nesse dia, uns dias, isso foi em setembro, o padre da freguesia veio-me aqui dizer que ela que estava bem, que era pena tirá-la de lá, que estava em França. Eu chamei ao tribunal, negou tudo. Disse que foi para consolar a avó e a mãe. Eu desde aí comecei a cismar, comecei a andar sem falar, andei 5 meses sem falar, não dizia uma palavra. Eu parecia que eu ouvia a barregar, a chamar por mim. A minha cama era mãe, eu nem sei o que eu passei. Maria diz com amargura que a polícia nunca se preocupou em encontrar a filha. Nunca se importaram. Eles nem sabiam, mas assim nós sabíamos alguma coisa. Mas nunca se importaram, não. Se ganhasse o Euromilhões, ia à França. É lá que acredita que está Cláudia, filha do lugar da Lamela, que adormeceu aos 7 anos. O processo de Cláudia foi reaberto ao longo dos anos, sempre que surgiam novas pistas. Está arquivado, mas o rosto da Carricinha continua a aparecer na página da internet da Polícia Judiciária. É também nesta lista de pessoas desaparecidas que encontramos a fotografia de Rui Pereira. Foi num cenário idêntico a este, final da tarde, de 1 de março, que se tornou inesquecível. Rui Manuel Correia Pereira, 13 anos, brincava no parque de Sinséns com um amigo. Desapareceu. E então eles estavam a brincar e esse rapaz diz que de repente apareceu um senhor que chamou pelo nome do meu irmão e estavam a conversar. E depois o rapaz virou-se para o meu irmão e disse-lhe: "Oh Rui, vamos indo que está-se a fazer tarde e vamos lanchar." E o meu irmão que se virou para ele e disse: "Vai indo que eu já te apanho." Até hoje. E foi simplesmente isso. Até aí que nós soubemos dele. A partir daí ninguém soube mais nada dele. Foi em 1999. As buscas da família e da comunidade local deram em nada. Quando fomos à polícia e participámos sobre o caso. Na altura, a polícia disse-nos que, como tinha passado poucas horas, que só ia pôr um carro a andar pela zona e que no espaço de 2 horas, se ele não aparecesse, para nós irmos lá outra vez. E eles dizem-me: "Ai, se você quiser a polícia judiciária, você vai ter que pagar." Eu fiquei perplexa a olhar para ele. Eu assim: "Desculpa, o meu irmão está desaparecido e vocês, para eles encontrar-me, eu tenho que pagar? Você deve estar a brincar comigo." Ele disse: "Não, é que a polícia judiciária só atua passado 48 horas. Porque assim, passado essas horas o meu irmão já está longe do país, certeza absoluta. Com as fronteiras livres, já ninguém o encontra. Eu preciso que vocês encontrem o meu irmão." Pronto, eles disseram só passado essas horas e uma pessoa não podia fazer nada, porque assim, infelizmente não temos possibilidades que pudéssemos pôr a polícia judiciária em campo. Mas o que é que eles fizeram exatamente? Até hoje nós ainda não sabemos o que é que eles fizeram. E é isso que me magoa mais, porque eles não nos dizeram o que fizeram. E depois do meu irmão fazer 18 anos, eles arquivaram o processo. E sem os meus pais saber de nada. Nada. E foi então que esperaram 48 longas horas. Esperaram e ainda esperam. Já lá vão 13 anos. Com um sentimento de partilha na perda de outras famílias
e também com um sentimento de injustiça. Se uma pessoa fosse uma família assim de rica, com posses, acho que isto teria sido feito de outra maneira, mesmo para a parte da polícia. Nós vemos o caso da Médio, é uma pessoa estrangeira. Eu tenho dó por causa da miúda estar desaparecida, mas é uma criança estrangeira, o mediatismo que aquilo teve, e as crianças que estão desaparecidas, portuguesas, o que é que se faz com elas? Rui Manuel Pereira, o amor da irmã Sónia, terá hoje 26 anos. As últimas pistas surgiram da Suíça, onde um homem o terá visto por 2 vezes. Nunca penso que ele está bem, que não... Eu penso sempre o pior, infelizmente. Que ele poderá estar preso, poderá estar metido na droga, prostituição, poderá estar fechado, que ninguém o deixe com que ele fuja, ou poderá estar com medo de que nós tenhamos esquecido. Sei lá, tantas coisas que ele poderá estar mal. É só isso que eu penso. Ou que também pudessem lhe ter dado medicação para ele esquecer o passado dele, de onde ele era, a origem. Há tantas coisas. Sim, isso acredito que ele esteja vivo. Não consigo nem sequer, tampouco pensar que ele esteja morto. Os pais vão moendo, dia após dia. Meu pai é uma pessoa que sofre muito, mas para dentro. Não diz aquilo que sente, não consegue transmitir exatamente aquilo que sente. A minha mãe, psicologicamente, ficou muito abalada. Mas, pronto, vai vivendo o dia-a-dia dela. Tentando sempre na expectativa que, a qualquer momento, uma notícia vai aparecer. É essa expectativa que faz chegar a família? Sim. Muito mesmo. É isso que nos faz passar o dia-a-dia sempre com uma esperança que realmente alguma coisa vai acontecer. Sónia segue atenta o caso do Rui Pedro. Fico feliz por eles. Triste ao mesmo tempo que o nosso não estar também, mas por eles fico feliz. Porque realmente está-se a fazer justiça. A justiça que se devia ter feito na altura, está-se a fazer agora e espero que assim continue, que eles consigam, com que ele diga alguma coisa, não é? Quando vejo isto fico um bocadinho abalada, que às vezes até mudo de canal, porque faz-me relembrar sempre tudo e eu depois fico um pouco abalada que não consigo ficar bem comigo mesma. É a história de uma criança portuguesa desaparecida com o maior mediatismo. Contada milhares de vezes, a história de Rui Pedro ainda arrepia. Pela juventude perdida, pela dor da família. E vê-se que é uma tristeza aqui. Ela passa aqui 2, 3, 4, 5 vezes, vai lá para a escola, para o café. Está mesmo magríssimo, não sei quantos quilos, mas muito, muito pouco. O menino saiu da escola de condução do avô para ir brincar junto a um parque. Não regressou. O pai continua a trabalhar no talho da família. Fala-nos do Pedro, como lhe chama, sem gravar. Diz que o início do julgamento o obriga a remeter-se ao silêncio. Conta-nos que, ao chegar à polícia pela primeira vez, apenas afirmou: "Estou-lhe a dizer, roubaram-me o miúdo." Como criança, para mim era fixo, era bom. Mas nada, não posso dizer nada. Era muito divertido, muito divertido. É claro, talvez confiança a mais entre os dois. A bicicleta onde Rui Pedro seguia na última vez em que o viram foi encontrada neste terreno baldio nas traseiras da escola frequentada pela criança. Deixou a bicicleta e terá seguido de carro com o amigo Afonso,
11 anos mais velho, para se encontrarem com uma prostituta em Souzela, a cerca de 3 km de Lousada. No caso do Rui Pedro, as investigações começaram cerca de um dia depois de os pais terem dado pela sua falta, mas podiam ter começado mais cedo. O desaparecimento de uma criança devia ser, de imediato, investigada pela Polícia Judiciária. Sim, das 48 horas? Não há, isso não está consignado em legislação alguma. Eu penso que isso foi um paradigma de investigação que se instalou durante anos na própria polícia e principalmente, eu penso muitas vezes nos meios pequenos, em que, por exemplo, tem a GNR, tem a PSP. Como há pouca formação nesta área, e já falaremos sobre isso, criou-se esse paradigma e mesmo atualmente ainda há um aconselhamento de se aguardarem 48 horas. Já não há pânico em Lousada, nem buscas. Antes, uma expectativa do que Afonso, arguido no processo, poderá dizer, se escolher falar, sobre esse final de tarde. Está acusado de rapto. Difícil. O julgamento vai ser difícil. Acho que vai continuar a mesma coisa. Não vai haver ali nada de melhoramento. Passaram-se muitos anos. Passaram-se muitos anos. Então, acho que não vai dar nada. Oxalá que desse. Uma coisa ou outra. O que é que mudou com o caso Rui Pedro para si? No que toca a crianças desaparecidas? Isso mudou muito. Mudou até por mim. Sou avô, tenho um miúdo com 13 anos, vou buscá-lo à escola, vou levar lá a música, vou buscá-lo. Quer dizer, é difícil agora deixá-lo só. Muito difícil. O início do julgamento desperta solidariedade para com a família do Rui Pedro. Todos os processos que estão em julgamento e que passaram pelo DCAP, nós se apresentamos é porque entendemos que há provas suficientes. Agora, obviamente, o julgamento é que é a sessão solene e, portanto, o ponto alto de qualquer processo judicial em que se vão confrontar as provas da acusação e as provas da defesa. E, portanto, eu só espero e aguardo que seja feita justiça, mas aproveito para enviar daqui um abraço muito forte e um beijo muito forte àquela mãe que tem sofrido durante estes anos no seu silêncio, no seu murmúrio, mas eu estou com ela. Eu percebo, entendo, isto é mais do que um processo de crime, é uma questão de vida e eu estou com ela. Para o bastonário da Ordem dos Advogados, o julgamento serve para limpar a ineficácia da investigação. Que esta desapareceu e nunca se encontrou. Nem sequer uma pista. À última da hora, parece que se encontrou um arguido que me parece a mim que é mais para salvar a face da justiça, da incapacidade de fazer uma autêntica investigação, do que propriamente para... Penso que nem quem o acusa está muito convicto da culpabilidade do arguido. Afonso, o amigo de Rui Pedro, está acusado de rapto. O julgamento começou esta quinta-feira, dia 17 de novembro, e a defesa não tem dúvidas da absolvição. A prova que está indiciária no processo se faça de uma forma natural, esperando nós sem grandes alterações, porque se assim for, estamos em crer que será suficiente para que o arguido seja absolvido. A acusação pede justiça. Nós vimos aqui confiantes que a justiça será feita e que, se a prova produzida apontar no sentido da acusação, ou seja, da culpa do homem que está a ser julgado, que ele seja condenado. Mas não queremos prejuízos, não queremos pré-condenações. Não existe um número, sabe-se apenas que são muitas as vidas que continuam em parte incerta. E estes são os rostos que constam do site da Polícia Judiciária.
mistérios destas crianças perduram até hoje. Vamos tentar, por isso, perceber o que falhou na investigação destes casos e o que mudou na resposta ao desaparecimento ou rapto de menores. Recordo que comigo em estúdio tenho Gonçalo Amaral, já foi coordenador de investigação criminal da Polícia Judiciária, coordenou as investigações do mediático caso Medi. Tenho também comigo Júlia Machado, psicóloga. Muito obrigada por terem aceito o convite do Porto Canal. Muito bem-vindos a este testemunho direto. Inspetor Gonçalo Amaral, eu vou começar por si. Este é um dia histórico. Inexplicavelmente foram precisos 13 anos até que fosse constituído o arguido, o principal suspeito pelo desaparecimento de Rui Pedro. Afinal, o que é que falhou na investigação inicial deste caso? Eu não diria que é um dia histórico, é um dia normal. É a justiça a trabalhar e ao seu ritmo. Umas vezes rápido, outras vezes demora muitos anos. O caso do Rui Pedro acompanhei, como quase todos, pelos jornais e por conversas com colegas. No livro que acabei de escrever, refiro-me ao caso do Rui Pedro como exemplo daquilo que ainda falta por fazer em Portugal e, de facto, o que falha, e falhar nestes casos que aqui vimos, no caso do Rui Pereira e no caso da Cláudia Alexandre, o que falha aqui é a resposta atempada. No momento, fala-se ali em 48 horas para a polícia atuar, fala-se, portanto, tudo isso falha. E depois é a própria investigação que não se, de alguma forma não se encaminha para aquilo que não se torna eficiente nem eficaz. Há certas contingências pelo meio, há uma falta de um planeamento que nós não temos, continuamos a não ter, não há um plano para responder a estas situações, não há definições de competências, disso fala-se na Polícia Judiciária, mas a Polícia Judiciária não tem a competência para os desaparecimentos, a Polícia Judiciária tem a competência para raptos, não para os desaparecimentos. Ninguém tem competência para o desaparecimento. O desaparecimento é uma coisa quase administrativa, não há um processo, não há procedimentos, e pronto, as polícias ficam-se por ali. Mas quando é que um desaparecimento é tratado como um rapto? Olha, quando há alguém que entende que assim pode ser. Se reparar, nestes casos, de que forma, tem a ver com a sensibilidade. E depois tem a ver com uma outra questão, é que esta questão não se discute só cá em Portugal. Nos Estados Unidos, em meados dos anos 80, a polícia reuniu-se. Várias polícias, em Portugal nunca aconteceu. Mas nos Estados Unidos, estou-lhe a dar um exemplo, em São Francisco, reuniram-se várias polícias para discutir esta problemática. De que forma responder a um desaparecimento? Como abordá-lo? E a questão principal é esta. O que ali se concluiu daquela reunião de polícias, que durou durante um fim de semana, e várias polícias com vários anos de trabalho, foi qualquer desaparecimento de crianças deve ser tratado logo de início como um rapto. E serem aplicadas as técnicas em termos de investigação de um homicídio. Sim. Não é dizer que é um homicídio, é lançar mão daquelas técnicas que o homicídio é o regime que, digamos que lançamos mão de todas as técnicas policiais, científicas e por aí fora, até da inspeção local. E depois deixar os factos falar por si. Sim. Então este é um caso, voltando atrás ao Rui Pedro, este é um caso daquilo que não foi feito. E continua a não ser feito. Continua a não ser feito. Isto depende da sensibilidade de quem está a receber uma denúncia de um desaparecimento. Não há nenhuma norma cá em Portugal que diga assim: este menino desapareceu, os senhores têm que investigar como rapto. Não existe. A questão é essa, é que não existe, não há um plano. E vai-se respondendo. Inventou-se, não, adotou-se para Portugal aí uma coisa que se chama alerta amarelo, que foi criada nos Estados Unidos há alguns anos. Nos Estados Unidos foi criado porque os Estados Unidos é um Estado federal, não é? E tem uma polícia única, que é o FBI, tem competência para todo o território. E tem nesta questão do desaparecimento, do rapto de crianças, tem a competência desde o rapto do filho do bebê, do Charles Lindbergh, o piloto aviador. Desde essa altura que foi decidido politicamente, tem que ser o FBI a ter competência. Nós na Europa não temos nenhuma polícia que tenha competência para o rapto. E temos aqui um alerta amarelo, que é um alerta que é a difusão, com o apoio dos órgãos de comunicação social, Mas isso não chega. Tem que existir um plano, temos que pensar nessa situação. Temos que pensar também nas famílias
e nas polícias. Sim, e é isso que defende também neste livro que acabou de lançar, defende uma unidade especial para investigar o desaparecimento de crianças, e não só. Defende a existência de um guia de apoio às famílias de crianças ausentes de longo prazo. Mas já lá vamos. E a família do Rui Pedro sofreu e teve que estar a aprender como é que deve agir durante estes anos todos. Já lá vamos, para já eu vou ouvir a doutora Patrícia, Júlia, aliás, peço desculpa, Júlia Machado. Doutora, como vimos ali na reportagem, no caso do Rui Pereira, a irmã diz-nos, na Polícia Judiciária, disseram-nos que tínhamos que esperar 48 horas para que as investigações começassem a ser feitas. Como é que os familiares, perante o desaparecimento, neste caso do irmão, encaram ou recebem esta resposta? É realmente muito devastador, porque é a angústia, é uma ansiedade da espera, principalmente a impotência, não é? Que eles não conseguem fazer nada, então estão na expectativa. Isso vai criar já alguma ansiedade, uma angústia muito grande e às vezes algumas sequelas, porque muitas vezes mais tarde, futuramente, podem se culpabilizar. Porque, como quem, eu também não fiz nada, não pude fazer nada, eles não conseguem reagir perante uma situação dessas, não é? E é bastante complicado. Mas nestes casos, os familiares não puderam fazer nada e, ao que parece pelas investigações, também pouco foi feito. Sim, pouco foi feito, não é? É assim, nestes casos, o que eu penso ao nível de desaparecimento, as sequelas são muito irreversíveis, porque, no fundo, estamos a falar de desaparecimento, não estamos a falar de um luto, não é? O que se houvesse um luto, a pessoa pode passar pelo luto, pelas várias fases do luto. Neste caso não há um corpo, não há um luto em que elas possam fazer esse ajustamento. Daí os aspectos psicológicos vão ser muito mais devastadores e também muito mais complexos, porque depois tem que haver uma reestruturação da própria família perante este processo todo, não é? Tem a ver com isso. Inspetor Gonçalo Amaral, hoje ninguém põe em causa que as primeiras horas de uma investigação são cruciais. Há uns anos atrás, nestes casos, do Rui Pedro, do Rui Pereira, da Cláudia Alexandra, a polícia, as autoridades diziam aos familiares que tinham que esperar um período de 48 horas. Mas isto era o quê? Era uma regra? Não, continuam a dizer. Não, continuam a dizer. Em alguns sítios deste país ainda se diz isso. Isso tem um pouco a ver com uma ideia que é... eu recordo-me que há uns anos, e num caso até que foi mediático, que os cães de busca vinham de Lisboa para o sítio onde eu estava a trabalhar. Então, como os cães, abanavam pelo caminho, lá no transporte que levavam, tinham que depois descansar 48 horas. Lá estamos às 48 horas. Que os cães aqui iam farejar, mas iam farejar uma pessoa viva, não é? Por exemplo, ali. Então temos essa história das 48 horas. Isso é um mito, isso não existe. A resposta tem que ser dada. Nestas situações, uma resposta imediata por um órgão competente, que não existe. Não existe neste país um órgão que se diga assim, é a entidade tal que deve investigar no âmbito deste plano. E este é o plano que se deve executar. Não existe. Mas o facto de não existir também não há desculpa para não se investigar imediatamente. Nenhuma, mas tende-se a investigar imediatamente, não é? No caso do Rui Pedro, teve-se à espera que o Ministério Público dissesse que era rapto. No caso do Rui Pereira e da Cláudia Alexandra, nem isso, a GNR foi investigando. Agora é assim, nós temos que pensar no desaparecimento e temos de definir algo que, até na Comissão de Proteção de Menores, em termos da Lei de Proteção de Menores, se diz, o desaparecimento uma criança está em risco. E a polícia, seja ela a Polícia Judiciária, seja a PSP, seja a GNR, tem que levar em linha de conta. Uma criança está desaparecida, primeiro tem direitos, faz falta em casa. É um direito que ele tem, aquela criança, é conviver com a sua família. E depois pode estar em perigo, está de certeza em perigo e pode estar em risco. E, portanto, tem que haver uma atuação imediata, sempre. Mas não seja para construir um processo, para construir uma investigação, para saber quem foram os responsáveis pelo desaparecimento ou para dar resposta àquela família. Não pode-se estar parado, quieto, à espera que os factos depois venham falar por si. Estes casos também levantam outra questão. Porque é que isto está tudo arquivado? Se reparou, ainda há pouco, na reportagem que estava a dar, nós olhamos para o site da Polícia Judiciária, para outros sites das outras polícias, e temos lá um nome, parece quase um epitáfio de um cemitério. Ali não há mais nada, não há história. Eu, quando escrevi esse livro, vim com uma grande dificuldade para falar da Cláudia Alexandra, para falar do Rui Pereira, porque não há informação. Não existe. E o que eu pergunto é porque é que os processos são arquivados. E porquê? Pois, sabe porquê?
que é que acham que são ativados e quando não são, andam aos solavancos? Há aqui duas questões. Uma questão é a questão jurídica de descobrir quem foi o responsável daquele desaparecimento, por aquele desaparecimento, seja rapto ou não, e levá-lo a ser sancionado. E outra questão é saber o que é que aconteceu. E nós ainda trabalhamos em termos de justiça sempre para a sanção, para a punição. E não para aquilo de saber a verdade do que aconteceu. Esqueça lá a punição. A mãe do Rui Pedro falava e diz que não está a pensar numa punição, quer é saber, ela não diz saber a verdade, mas quer encontrar o filho adulto. Portanto, é a opinião dela. Mas, de facto, no fundo, o que ela quer saber é o que é que aconteceu. E aqui o Estado diz, bom, já não podemos saber o que aconteceu porque o processo já está arquivado. Porquê é que não existe, dentro da Polícia Judiciária, se os processos estão com a Polícia ou dentro do Ministério Público, a doutora Cândida Almeida mostra-se ali tão preocupada com a mãe do Rui Pedro, e acredito que sim, porquê é que ela não faz, dentro de CIAP Lisboa, dentro da grande macroestrutura de que é o DIAP ou o DCIAP, então os magistrados, vamos lá então pegar nestes casos, são 7 ou 8, não custa muito, e vamos lá rever toda a investigação desde o início. E olha que iria dar bons resultados. Sim. E podermos chegar ao fim e então construir um plano. É uma boa sugestão. Para já, vamos ouvir a Patrícia Cipriano, Presidente da Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas, que está connosco ao telefone. Não foi possível tê-la connosco em estúdio esta noite, porque a Patrícia, pelo que sei, está a acompanhar o caso Rui Pedro em Lousada. Patrícia, muito bem-vinda a este testemunho direto. Muito obrigada, boa noite. Boa noite também aos seus convidados, Dr. Gonçalo Amaral e Dra. Júlia Machado. Boa noite. Patrícia, sei que hoje esteve a acompanhar o caso Rui Pedro. Sabemos que Afonso Dias recusou-se na primeira sessão a prestar declarações. Eu vou-lhe perguntar desde já como é que interpreta esse silêncio. Repare, eu não gostaria de lhe dar, enfim, indicações sobre a minha opinião pessoal relativamente ao que está a passar em sede de audiência de instrução e julgamento, porque gostaria que isto não fosse interpretado como uma qualquer pressão sobre o coletivo de juízes. Todavia, entendo que o Afonso, não obstante ter o direito a remeter-se ao silêncio, sem que isso possa prejudicar, entendo que também seria de toda a justiça que o pudéssemos ouvir para que ele, de facto, nos dissesse também aquilo que ele entende sobre todo este caso. É que até à data, eu não consigo vislumbrar no Afonso qualquer tipo de empatia para com este caso em concreto. Eu vejo isso em qualquer cidadão comum, porque todos nós, há muitos anos que assistimos portanto, a este caso, ao desenrolar dos acontecimentos, ao sofrimento da Filomena Teixeira, e eu, em relação ao Afonso, não consigo encontrar, portanto, esse sentimento. E isso causa-me estranheza. E causa-me estranheza porque acho que ele próprio, em seu próprio benefício, deveria de facto manifestar a sua posição neste processo. Acho que é todo o interesse que se descubra a verdade, seja ela para condenar o Afonso, seja ela para o absolver. Este é um caso paradigmático que estamos a acompanhar. Na sua opinião, foram muitas as mudanças na investigação do desaparecimento ou rapto de menores nos últimos anos em Portugal? Olha, eu gostaria de fazer um bocadinho a resenha daquilo que o Dr. Gonçalo Amaral referiu aí no vosso estúdio. Acho que ele tocou nos pontos fundamentais que de facto ainda não mudaram definitivamente em Portugal e que urge mudar. Eu ainda hoje dizia que é absolutamente fundamental que as crianças passem a ser uma prioridade política e uma prioridade legislativa. O legislador tem que começar a pensar na criança como um sujeito de direitos que se impõem a todos nós enquanto cidadãos. E isso realmente não acontece. Não acontece porque as pessoas dirigem-se às polícias e não obtêm uma resposta eficaz e atempada.
E isto muito simplesmente porque, de facto, não existe uma competência específica para estes casos. Por isso mesmo, a Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas celebrou recentemente um protocolo com a Polícia Judiciária. Exatamente. De que forma é que apoiam estas famílias e procuram saber o paradeiro dos filhos? Olha, a Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas tem como foco precisamente apoiar psicológica e juridicamente estas famílias. E tem como objetivo, no que concerne ao protocolo com a Polícia Judiciária, fazer o acompanhamento das famílias nas horas críticas do desaparecimento e acompanhar também as crianças que, entretanto, são localizadas. Porque, nomeadamente, no que respeita a situações, por exemplo, de fugas, existem casos em que se verifica, após localização da criança, que há determinado tipo de situações, nomeadamente abusos ou maus tratos, que não aconselham a que essa criança seja devolvida imediatamente à família. E, portanto, é importante que haja uma associação que disponha de técnicos para acompanhar estes casos. Por outro lado, em termos de ajuda à localização das crianças, a Associação poderá ajudar na difusão de informação em conjunto com a Polícia Judiciária, na organização de batidas, por exemplo, que isso acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Agora, nós entendemos, e aí eu dou toda a razão ao Sr. Gonçalo Amaral, quando ele diz que tem que haver, de facto, um órgão específico. No que a nós respeita, nós entendemos que devia haver uma unidade de crimes contra crianças, como existe nos Estados Unidos. Sim. O FBI tem precisamente esta unidade. E isso é fundamental para investigar este tipo Exatamente, são estruturas que na Europa não existem e que Gonçalo Amaral fala também neste livro, onde defende a criação de uma unidade especial para investigar o desaparecimento de crianças. Patrícia, eu agradeço a sua entrada em direto neste testemunho direto. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia Cipriano, pela sua participação e que seguimos em frente neste debate. Doutora Júlia Machado, voltando um pouco atrás aos casos que vimos ali na reportagem, a irmã, por exemplo, de Rui Pereira dizia que se tivessem mais recursos económicos seria possível investigar o caso do irmão. Há também comparações ao caso Médio e às influências que o caso conseguiu mover. O facto de serem uma família humilde, com poucos recursos económicos, é também uma angústia? Pode ser também uma angústia, porque por causa da tal impotência, não é? Porque eles, não tendo meios nem, ou recursos económicos suficientes que poderão até ajudar na investigação, faz com que depois eles sentem essa tal de culpa mais tarde, como quem eu não consegui fazer nada, ou então não conseguem ter aquele sentimento de preocupação, de procura, de insistência, não é? O que acontece aqui é que muitas das vezes o sentimento de devastação, da desestruturação familiar recai sobre esse tipo de situação e faz com que depois as famílias até próprias se sintam um pouco à margem, à parte e desvalorizadas, não é? E esses sentimentos que às vezes estão um pouco escondidos vêm ao de cima. Inspetor Gonçalo Amaral, vemos aqui então os pais, alguns deles com alguma revolta por não verem a investigação levada a cabo no que diz respeito aos seus familiares. Acha que o facto de terem poucos recursos económicos ou de serem casos com menos mediatismo influenciou o arquivamento dos processos, por exemplo? Não, porque um dos casos está aí em comparação era de recursos económicos e fizeram com que o processo fosse arquivado. É ao contrário. No caso Médio, e temos de falar claro, tudo foi feito por aquela família para arquivar o processo e para manter o processo arquivado. Ao contrário destes casos portugueses, tudo se faz para o caso ser desarquivado. Vai-se lá saber porquê, não é? As famílias portuguesas querem que os casos sejam investigados. Aquela família inglesa quer que o caso se mantenha arquivado. Há aqui uma grande diferença. Eles têm dinheiro, têm fundos. A questão é que o acesso ao direito e o direito, a polícia a interessar-se, os tribunais a interessarem-se, não pode nada estar relacionado com o poder económico que cada um tenha.
E em Portugal, como noutros países europeus, o poder económico não conta. Pode contar para se evitar entrar na cadeia. Então como é que se explica que tenham dito à irmã do Rui Pereira que se quisesse a Polícia Judiciária nas primeiras horas tinha que pagar? É mentira. Quem lhe disse está a mentir. Isso nunca aconteceu. A Polícia Judiciária não é desse tempo, não é nessa altura. Pagava-se na Polícia Judiciária uma taxa de imposto de selo logo a seguir ali ao 25 de Abril, que era o papel selado. Apenas isso só, que era o imposto de selo. Pois isso logo nos anos 80 deixou de existir. Portanto, não há ninguém que paga para a Polícia Judiciária atuar. A Polícia Judiciária, como as outras polícias... sabem que investigações é que foram feitas, portanto, nem conhecem o processo. Mas podem conhecer. Podem conhecer? Podem conhecer. Aliás, todos deveríamos conhecer. Mas tem que ter um como advogado. se conhece o caso Rui Pedro, não é necessário. Não é necessário. Não é necessário. Podem pedir consulta do processo. É lógico que o advogado terá outro apoio. Obviamente. Mas também, se não têm recursos económicos, podem ter um advogado oficioso, ou seja, que lhe dê apoio. E estas associações, como é o caso da Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas, podem apoiar nesse sentido. E a mediatização influencia o desfecho do caso ou não? A mediatização pode influenciar e não influenciar. Repare que uma das grandes questões que se coloca quando uma criança desaparece é que se deve, por exemplo, dar a conhecer a sua imagem ou não. Se o facto de publicitar a fotografia da criança tem ou não tem influência no raptor ou aquele que mantém a criança, de forma a que possa reagir mal perante, ou fazer mal à criança. Então, são questões que se colocam. Nos Estados Unidos entende-se que não, senhora, que é preciso publicitar e que isso não tem influência nenhuma, até porque houve casos em que a criança apareceu. 1 ou 2 casos. Portanto, olha, eu se fosse comigo, Deus me perdoe, mas dizia que a fotografia da minha filha não. Isso garante-lhe assim que não. Há outras pessoas que entendem que sim, portanto isso é uma questão, não é? Agora, o mediatismo tem influência, tem seguramente na divulgação do caso. Nós vivemos na Europa de sem fronteiras, portanto isso é tudo importante e daí o alerta amarelo é muito importante nessa divulgação. Mas, eu volto-lhe a dizer, pode ter de alguma forma também a outra face da moeda, a tal pressão sobre o raptor, se é que o raptor existe. E, portanto, isso há que haver nestas coisas sempre bom senso, muito bom senso. E as famílias têm que saber o que fazer. Nos Estados Unidos existe um guia de sobrevivência para as famílias. Sim. Nós na Europa nunca falámos nele. No livro eu falo nesse guia e penso que estas associações de apoio às famílias têm que começar a pensar nesse guia, de alguma forma, em construir um guia, em reunir as famílias, em reunir os técnicos, os psicólogos, os técnicos de segurança social, porque isto é uma área multidisciplinar, isto é uma área de polícia. Exatamente. É uma área que tem muita gente. E essas pessoas têm que sentar e conversar. Faz-se encontros sobre tanta coisa, também se pode fazer sobre este tema. Concorda com a existência de uma equipa, de uma unidade especializada? Sim, sem dúvida. Uma equipa multidisciplinar ia dar outro apoio, mesmo às famílias, até mesmo à investigação, de forma diferente. Elas iam se sentir muito mais protegidas, mesmo as relações iam solidificar-se mais entre elas, não é? Qual é o apoio que estas famílias têm? Famílias que por vezes veem imagens que pensam serem os seus familiares em sites relacionados com a exploração sexual, em redes de pedofilia internacional. Assim, a nível de apoios, em termos psicológicos, eles provavelmente vão recorrer a uns psicólogos que podem estar dentro da área ou não é? Para dar esse tipo de apoio. O problema aqui é que estas famílias precisam de ter um apoio fundamental para se reajustarem novamente, porque é sempre uma perda, é um desaparecimento, mas é uma perda, não é? E faz com que, por essa perda, não fazem luto, há sempre a expectativa da esperança, então isso tem que aprender novas medidas, não é? Novas reestruturas, novos laços afetivos para eles criarem entre si, porque provavelmente eles vão ter que aprender a viver de maneira diferente, porque falta um membro familiar importante e que muitas das vezes as famílias funcionavam de uma forma coesa e agora vão ter que aprender a funcionar de forma diferente, obviamente. Não é? Inspetor Gonçalo Amaral, todos nós seguimos atentamente o caso Rui Pedro. Como é que mais de uma década depois se procuram estas crianças? O que é que não foi feito que se pode hoje vir a fazer? Há muita coisa, sabe, que a revisão de uma investigação
que deve ser sempre feita com alguém que não esteja no início nessa investigação, para trazer sempre algo de novo. O analisar os factos, o produzir, no caso das crianças, produzir uma imagem nova em termos de computador ou desenho, um retrato de robô diferente. Mas isso ajuda? Ajuda. Ajuda se a criança estiver viva, não é? Ajuda. Há uma série de coisas que têm que se pensar. Por exemplo, nesta altura da investigação do caso, do julgamento, espera-se que o Afonso, o suspeito, fale. Se não falar vai ser difícil, mas pode-se acompanhar, a polícia poderia estar a acompanhar neste momento a tentar perceber o que é que ali está a passar. Sim. Para já ainda não falou, legal, eu vou-lhe colocar a mesma questão que coloquei há pouco à Patrícia Cipriano. Como é que interpreta o silêncio do Afonso Dias? O silêncio é um direito que ele tem, é um direito. Mal é quando nós estamos a precisar que alguém fale em tribunal para se apurar a verdade. Neste momento, o que lá se deveria estar a acontecer naquele tribunal, como noutros, era já a averiguar os factos, avaliar o que ali está e depois definir uma pena, não é? Doutora Júlia, do e ponto de não vista estar da à espera que se ali saiba a verdade. Do ponto de vista da psicologia, como é que se interpreta o silêncio? É assim, do ponto de vista da psicologia, entre aspas, porque aqui não podemos fazer um diagnóstico, nem não houve uma avaliação que pudesse dizer, ok, ele está a fazer o silêncio, porque não. É talvez uma defesa dele próprio para não se manifestar e depois depende de se a pessoa tem ou não o handicap de demonstrar os sentimentos, não é? Não sei que tipo de sentimento é que ele poderá ter neste caso, não é? Porque não estive a par e não pude avaliar sobre isso, mas pode ser uma forma dele reagir a este todo o processo. Neste caso, por exemplo, no caso do Rui Pedro, concretamente, este processo passou quase 10 anos, foi orientado para a ligação a redes internacionais de pedofilia e de pornografia. Há imagens de um rapaz em fotografias tiradas na Euro Disney ou em Londres também, que nunca chegaram a ser confirmadas como sendo o Rui Pedro. Qual é a probabilidade? Foi confirmado que não era. Que não era. Qual é a probabilidade de algumas das fotografias que se podem vir a encontrar nestes sites, nestas redes, serem destas crianças desaparecidas? Há muita probabilidade, mas a questão também se coloca há algo que nós temos que compreender cá em Portugal, é conhecer o fenómeno. Não há estudos sobre o fenómeno. Fala-se nos desaparecimentos, fala-se em possíveis raptos, mas não há estudos. Mas uma coisa temos certa. Em Portugal, estatisticamente, não há raptos de crianças para redes de pedofilia internacional. Há raptos de crianças em termos de abusos sexuais, de agressões sexuais, mas não há raptos de crianças para integrarem redes internacionais. Nas estatísticas? Estatisticamente. Mas na realidade há? Não há. É que nem na realidade, nem no caso do Rui Pedro se consegue dizer que. Há uma suspeita e não se consegue dizer que. E, aliás, deixe-me só dizer uma coisa sobre o Rui Pedro e sobre todos os outros casos. Há algo que tem que ser feito. E nós estivemos aqui a falar no desaparecimento e não o fizemos, que é falar na vitimologia, no perfil da criança desaparecida, da vítima. E se reparar, no caso do Rui Pedro, há ali uma questão muito séria, que é a doença que o Rui Pedro tinha, a epilepsia. Exatamente. E o que é preciso compreender, não é agora, era na altura, qual era a influência dessa doença na dinâmica do desaparecimento. E isso nunca foi avaliado pela polícia, só anos mais tarde é que foi pensado. Só anos mais tarde é que foram ouvidos o médico, a própria médica, o médico do Rui Pedro. Só anos mais tarde é que se percebeu qual a medicação que ele tinha que tomar por dia. Só anos mais tarde é que se apurou que o Rui Pedro naquele dia nem tinha levado a medicação com ele. Portanto, acha que se perdeu muito tempo com pistas falsas? Não, mesmo nos outros casos. Não há vitimologia. A gente diz que uma criança tem 7 ou 8 anos e que desapareceu, atravessou a rua. Mas quem é aquela criança? Qual é o perfil? A que família pertence? Que doenças poderia ter ou não poderia ter? Por exemplo, na Madeleine McCann, há um facto importante, que é a marca que tem no olho, que é uma marca que indicia um plomboma da íris. Tem uma série de doenças associadas à possibilidade de ter. Portanto, há questões que isso tem que ser avaliado. E nós não podemos passar por cima disso. A polícia tem, no tal plano, que tem que existir, tem que pensar, uma das primeiras coisas é quem é esta criança e traçar em termos de vitimologia, até em termos psicológicos. Até em termos de crescimento, saber como é que ela falava, como é que se referia aos seus objetos, conforme a idade e por aí afora. Nós em Portugal não fazemos. Pela experiência que tem e pelo facto de conhecer bem de perto todos estes casos, que estão inclusivamente também descritos no seu livro, acredita que estas crianças estejam vivas?
dificilmente estarão vivas. Uma criança com esta idade dificilmente está viva. E posso lhe dizer que aquelas que foram recuperadas vivas são todas do sexo feminino e todas elas tinham mais de 9 anos de idade. São chamadas travas sexuais e podemos dizer que são 4 crianças que a nível mundial foram recuperadas e tinham essas idades. E voltamos à estatística, que é dura, mas é assim. Doutora, acredita que algum dia poderemos vir a saber o paradeiro ou o destino destas crianças? Segundo os dados estatísticos, 90% dos casos, creio eu, que não aparecem, não é? Porque dificilmente poderão vir a aparecer, o que pode criar ainda mais mágoas e mais sequelas irreversíveis à própria família, não é? Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença neste testemunho direto. A investigação de crimes envolvendo menores parece estar diferente em Portugal, mas uma coisa é certa, ainda temos um longo caminho a percorrer.